E se o senhor Magno me permitir, eu também não quero gastar muito mais do seu tempo, professor, que já é tarde. Eu sou bicho perguntar... contra toda a recomendação dos santos, eu não vivo de dia, eu vivo de noite. Mas diga lá. Somos dois. Eu queria saber se existe possibilidade do senhor ou alguém que o senhor é próximo de trazer a tradução das obras de João de São Tomás, do Cardeal Caetano, desses tomistas da Contra-Reforma que a gente não acha em lugar nenhum, né? Que é uma coisa raríssima e parece assim que eles sofrem boicote e que é de uma riqueza imensa e a gente não tem. Bom, eu já há 5 anos eu deixei de traduzir, né? Eu passei a vida traduzindo, eu não era católico, né? Mesmo quando me tornei católico, traduzi uns 100 livros depois de converter. Ou seja, foi e a tradução é uma tarefa arduíssima. Eu, há 5, 6 anos, caí gravemente enfermo. De fato, já não posso. Aquelas viagens que eu fazia para ir aos centros católicos, da Liga Cristo Rei, ir ao Centro do Bosco e tal, me fizeram muito mal, agravaram muito minhas doenças. Eu tenho muitas comorbidades, né? Então eu não posso mais traduzir modo algum. Eu consigo um esforço que só eu sei, gravar as aulas da escola tomista, gravar os cursos, escrever livros, né? Não é que eu estou intelectualmente meio que em perfeito estado, mas o corpo, eu não posso participar de nada assim, nem sequer coordenando, nada, nada, nada. Ou eu vou escrever livros e fazer cursos, ou eu vou traduzir, vou viajar. Viajar já não posso mesmo, que eu não consigo. Agora, uma coisa que, veja, não creio que haja boicote contra esse pessoal, não. Eu conheço profundamente a obra de Caetano, de Cardeal Caetano, João de Santo Tomás. Quem lê meu do Papa Herético verá que eu conheço uma palma da mão a João de Santo Tomás. E digo, talvez, contrariando alguma expectativa sua, que eu estou de acordo com o padre Cornélio Fabro, quando ele diz, metafisicamente, o tomismo sofreu uma inflexão na segunda escolástica. Ou seja, exatamente essa escolástica tomista começa com a Contra-Reforma sobre o Império de Carlos V. Então, deixe-me explicar para que não pareça leviano isso que eu vou dizer. Do ângulo político, eu já até referi, essa segunda escolástica teve por centro a escola de Salamanca, de que fazia parte o nosso João de Santo Tomás. Não, João de Santo Tomás era português. A escola de Salamanca, de Francisco de Vitória, Cano, e esses luminares e tal, muito importantes em vários sentidos. No entanto, eles são os autores do ingresso do liberalismo político dentro do tomismo, que vai resultar mais adiante, bem mais adiante, no século XX, o humanismo integral e Maritain e a própria doutrina política do Vaticano II, que não é senão a mesma coisa que Maritain, e não é senão, ao fim e ao cabo, que o liberalismo político nominalista, introduzido na escolástica e no mista da Contra-Reforma pela Escola de Salamanca. Depois, isso vai ser confirmado por Francisco Soares, e, incrivelmente, ele não é tomista, ele é um eclético entre Duns Scott e tomista. Incrivelmente, num livro que foi lançado aqui no Brasil, Defensio Fidei, ou seja, Defesa da Fé, ele simplesmente mostra que, politicamente, ele tem a mesma concepção liberal que Jean-Jacques Rousseau. É impressionante a coincidência entre o que diz Francisco Soares e Jean-Jacques Rousseau. Claro que ele era um católico e tal, um grande metafísico e tal, ele não era baixo, vulgar como era Jean-Jacques Rousseau. Mas, no essencial, sim.
A vontade geral de Jean-Jacques Rousseau está na doutrina de Francisco Soares, que o poder não emana de Deus, senão mediante a vontade geral. Ora, para depois as pessoas se verem livres de Deus, tanto faz, a vontade geral é que impera. Bem, no ângulo das demais disciplinas centrais, a escola de Salamanca, ou a escola de Salamanca, perdão, essa segunda escolástica, né, tomista, teve méritos e deméritos. Como negar o mérito imenso do cardeal Caetano ao pôr a Bíblia, a teológica, ao lado da Bíblia no Concílio de Trento, no altar de Trento? Possível, né? Ele foi um paladino do tomismo inegável, homem de uma capacidade impressionante. O comentário às categorias é impressionante, de Aristóteles, né? Ele tem coisas impressionantes, mas tem falhas. Falhas graves, né? Não são pequenas. A primeira falha grave é certo engessamento do tomismo em fórmulas demasiado sutis e barroquizantes. Depois, e o que é gravíssimo quanto ao tomismo, é impor a analogia de proporção como tendo precedência sobre a analogia de atribuição. Isso acaba com a metafísica de Santo Tomás, que se funda na analogia de atribuição entre as criaturas e Deus, e só secundariamente na analogia de proporção própria, não imprópria, que é a metafórica. Ademais, tinha erros assim um pouco fáceis, como, por exemplo, a alma sobrevive ao corpo não é questão de razão, mas de fé. Ora, já Aristóteles dizia que a alma sobrevive ao corpo, né? Só não sabia o que faria, mas sobrevive. Bem, mas a coisa se agrava com João de Santo Tomás. João de Santo Tomás, que foi depois de Santo Tomás e de Francisco Soares, em termos de volume, foi o homem que mais escreveu obras. Eu tenho aqui não, você não é vídeo que nós estamos. Toda ali, de Santo Tomás, o curso filosófico dele e tal, ele tem um primor inigualável na sua física geral. Quando Calderon fez seu livro fundamental, La Naturaleza e suas Causas, ele mesmo reconhece que é caudatário de João de Santo Tomás. Física geral é um primor. Eu tenho divergências pontuais com ele, o que é normal, todo mundo tem divergência pontual com todo mundo. Mas no campo da lógica, ele funda erros graves que perduram até hoje. Por exemplo, a grande confusão que ele faz entre lógica formal e lógica material, confundindo isso com lógica maior e lógica menor. Conceitos, noções equivocadas de signo, ou seja, que fundam, por exemplo, toda a escola de Navarra, da Opus Dei na Espanha, que fundam o livro A Lógica Menor, de Jacques Maritain, em que todos os tomistas nos formamos para depois dar um trabalho imenso, transformar-se. Né? Eu estudei na Faculdade de Filosofia do Mosteiro de São Bento, exatamente Jacques Maritain, que era caudatário de João de Santo Tomás. João de Santo Tomás tem problemas graves. Eu tenho esse livro, pulo fora, professor. Qual livro? O Lógica Menor, do Maritain. Você é que é meu aluno? Não. Bom, quem é meu aluno sabe, a escola tomista, sabe que algo se pode aproveitar desse livro, sobretudo quanto à figura do silogismo, algo se pode aproveitar, mas ele tem muitos e muitos erros que eu anoto ao longo da escola tomista. São erros fundados em João de Santo Tomás. Isso não nos deve surpreender. Bom, esses erros se agravam na terceira escolástica, ou seja, no neotomismo.
De modo que nós temos um Cornélio Fabro, que resgata a metafísica tomista, de fato, mas termina a vida como um kierkegaardiano. Deus do céu, olha que loucura, né? Como um voluntarista. Nós temos o grande Santiago Ramírez, que corrige, ele é dominicano, né? Corrige também, dominicano, espanhol, corrige toda a lógica e a doutrina da analogia, tanto em Cardeal Caetano como em João Santo Tomás, mas que na política não passa de um liberal. Então, é preciso... Por que isto? Vamos tentar entender por que o tomismo sofreu tantas inflexões. Esse termo é de Cornélio Fabro. Porque, na verdade, assim que morre Tomás, a doutrina é condenada pelo bispo Etienne Tampier, sob o silêncio anuente do Papa João XXI, que tinha sido o português Pedro Spano, que era adversário de Santo Tomás. Ele era um nominalista avant la lettre, né? E, quando houve a condenação da doutrina de São Tomás pelo bispo Etienne Tampier, outro adversário de São Tomás, e com o silêncio de João XXI, depois morreu soterrado sob sua biblioteca, isso é verdade, o tomismo, que estava num auge tremendo, né? Santo Tomás em vida era um ícone, né? A disputa que houve pela repartição de seus restos mortais é uma coisa impressionante. Mas o fato é, academicamente, essa condenação, conquanto 50 anos depois, ou menos que isso, tinha sido suspensa e logo ele seria canonizado. E quando abrem a cova, né, o seu corpo estava incorrupto, rompeu-se logo depois, mas estava incorrupto. O fato é que, academicamente, surge, entra em declínio, em desprestígio o tomismo, e Duns Scott assume a dianteira, né? E assim os franciscanos de Oxford, cujo outro nominação será Guilherme de Ockham com nominalismo, né? Então, a decadência do tomismo durante 2 séculos é incomensurável. Não havia tomistas. O que faz o Cardeal Caetano, o gigante Cardeal Caetano, é fazer renascer o tomismo dentro da Igreja, dentro do Concílio de Trento. Vejam, todos esses homens, nominalistas, escutistas, como é que é? Ou seja, aquelas querelas sobre a predestinação, né? Tudo isso convivia nas mesmas universidades. Quando você convive na universidade, você tem de ceder algo. Não é possível não ceder. E o tomismo, sobretudo, que era minoritário. Minoritário. Primeiro, frente aos nominalistas, depois, frente aos jesuítas, após Molina, os jesuítas pós-Molina. Aqui, Santo Inácio era tomista. Então, o cerco ao tomismo era tão grande, esses paladinos do tomismo, João de Santo Tomás, Ferrariense, os salmanticenses, que era o nome dele, o Biuar, todos eles, essa segunda escolástica, tinham de ceder algo. Quem já deu aula em universidade, como eu dei aula em pós-graduação, eu nunca disse nada errado moralmente, tal, mas eu tinha de calar certas coisas, porque se não calasse eu perdi o emprego. Né? Bom, isso já se dava ali. Né? Então, sempre houve concessões do tomismo, alguma coisa, quer política, quer metafísica, quer lógica, e isso perdura após a convocação da Aeterni Patris de Leão XIII. Né? Perdura, e os tomistas continuam ilhados, por incrível que pareça, na universidade. Daí, e mais que isso, vários tomistas são eles mesmos heterodoxos ou até heréticos. Vide Maritain, seu humanismo integral.
de tantos luminares. Por exemplo, o famoso, como é o autor da Vida Intelectual, como é o nome? Sertilanges. Sertilanges era amigo de René Guénon. E, curiosamente... Ou o Phaser também, né, professor? Que tinha aquele lá do evolucionismo. Exato. Esse padre Arinteiro. Esse padre Arinteiro tem muita coisa parecida com o gnóstico. E ele era um dominicano, certo? Ele aderia ao evolucionismo. Você vê que, enquanto se estava na universidade, você tinha que ceder coisas e acabava como que dominado pelo espírito do adversário. Não à toa, desculpem-me que eu estou... É porque essa pergunta é tão delicada, eu tenho de me estender para que se entenda e eu não parecer arrogante. Não, fique à vontade, professor. Pode prosseguir. Você vê nos esquemas preparatórios do Vaticano II. Muitos são excelentes, mas é impressionante o esquema preparatório sobre as relações entre Estado e Igreja feito pelo cardeal Ottaviani. Ele é uma repetição da ordenação indireta do cardeal Biot, que, por sua vez, era caudatário de Francisco Soares, que, por sua vez, era caudatário de Vitória e a Escola de Salamanca. Isso era o conservador. Mais que isso, aliás, né? Eu acabo de ler, para minha surpresa, o cardeal Ottaviani, até às vésperas dos esquemas preparatórios, apoiava a reforma litúrgica. Estava e concordava, ele tem correspondência com o cardeal Bonini e cardeal Bea, apoiando a alteração da missa. Então, como diz o padre Caldeirão, com uma expressão excelente, os conservadores, os tomistas, pré-conciliares, todos envoltos naquela universidade, tinha muita coisa que dizer. Por exemplo, o tratamento da teologia sagrada como se ela fosse um todo de partes subjetivas. Você ouve falar teologia moral, veja, em Santa Afonso Maria de Ligório, teologia moral, teologia dogmática, teodiceia, não sei o quê, tudo isso é furado, isso não existe. Não existe essa divisão. Santo Tomás gastou 10 artigos na primeira questão da Suma exatamente para dizer que isso não existe. Bem, então, como diz o padre Caldeirão, com um acerto expressivo impressionante, os conservadores e os tomistas pré-conciliares eram muros com brechas. Já não conseguiam conter a avalanche modernista. Certo? Aí o polo, ingênuos, né? Aí e tal, mesmo o Chetos, né? De que fazia parte Dom Lefebvre, assinou todos os documentos do concílio, ele ainda estava vendo, ou seja, todos eles, Dom Lefebvre, só no final da vida, é que vai encontrar fórmulas mais acertadas. Qual foi o principal problema do concílio? Destronou a Cristo. Ele, em seu último livro, ele fala que ou a fraternidade seria tomista com o tomismo verdadeiro, ou acabaria. Então, só no fim da vida que ele foi vendo certas coisas. Por quê? Estava todo mundo meio mal formado. Né? São séculos e séculos, eram 7 séculos, desvios de inflexões do tomismo. Por isso aqui, agora eu volto à pergunta, desculpe esse torneio imenso que eu fiz aqui, esse giro imenso que eu fiz. Se eu fosse jovem, eu coordenaria, antes de tudo, a publicação da tradução séria de Santo Tomás de Aquino. Isso seria a primeira coisa. Não há praticamente tradução boa de Santo Tomás. As traduções da Suma Teológica são pífias. Sim, desculpe, esqueci uma última frase, perdão. É o seguinte, hoje, os tomistas estão fora da universidade. Nós já não precisamos conceder nada. Essa marginalidade, de certo modo, nos favorece enormemente, porque podemos ter um olhar retrospectivo crítico, em vez de conceder nada a nominalistas, a
a molinista, nada, não temos que conceder nada. Entendeu? Eu falo aqui para vocês e não tem nenhum bispo me dando autoridade para falar sobre vocês. Né? A igreja ficou caótica, as universidades católicas são tudo menos católicas. Então, hoje nós temos a vantagem da marginalidade de poder refazer os passos desses grandes tomistas, tentando consertando-os. Então, eu faria uma edição crítica, com boa tradução das obras de Santo Tomás, o conjunto, assim como o Guilherme de Meurbeck fez com Aristóteles, pondo notas explicativas, apresentações, mostrando onde a doutrina de Santo Tomás ela mesma caducou, como na Imaculada Conceição, como na cosmologia, como na química, a química dela que caducou em grande parte, com os 4 elementos. Hoje nós temos 96 elementos, mas não sei quantos artificiais. A tabela periódica já ultrapassou de longe essa doutrina. Então, faria o que eu fiz, ou tentei fazer, a apresentação de 70, 80 páginas do compêndio de teologia. Se eu fosse jovem. Depois, sim, eu me ocuparia de traduzir toda a segunda escolástica. Toda. Com seus erros, com seus acertos, com suas grandezas e suas misérias, fazendo a mesma edição crítica. E, finalmente, a terceira escolástica, que é o neotomismo. Né? Mas tudo isso exigiria 10 vidas, meu amigo. Entendeu? Mesmo eu jovem, eu não teria fôlego para isso. Talvez eu fosse católico desde 30 anos, eu conseguisse terminar a coordenação da tradução das obras completas de São Tomás, que já é uma multidão. Mas é urgente, sim, desde que não sejamos ecléticos. O ecletismo é um veneno para o intelecto, para a alma. É um veneno. É preciso, primeiro, ser tomista. Mas o que é ser tomista? É ser tomista segundo o espírito e, quase sempre, a letra de Santo Tomás. Mas Santo Tomás acertou em tudo? Não. Hoje sabemos que coisa, e até pelo magistério da Igreja. Quando o magistério da Igreja decreta a Imaculada Conceição, obviamente caducou a doutrina dele quanto a isso. Então, nós devemos ser de um tomismo vivo. E com esse mesmo olhar, nós devemos olhar o conjunto do tomismo em suas vicissitudes históricas, em suas inflexões, em suas grandezas e em suas misérias. Santo Tomás é um gigante? Claro que o é, mas tem muitas misérias. Muitas misérias. A marginalidade nos facilita. Assim, tem uns caras ligados a Opus... Não tem muito relacionado com o assunto, né? Mas tem uns caras da Opus Dei que eles ficam falando que nós temos que ser tomistas no espírito, não na letra. Quer dizer, é aquele negócio, vou juntar Santo Tomás com Kant, com Nietzsche, vou juntar ele colocar no liquidificador. Quer dizer, o que você está fazendo é criando um Santo Tomás a seu próprio gosto, né? Exatamente. Isso que você acaba fazendo. Se você pensar bem, é a mesma postura do modernismo com relação aos dogmas, mutatis mutandis. O que diz o modernismo denunciado na Pachete? E a letra tem de mudar, porque a letra não expressava perfeitamente os dogmas. Ora, você mata a letra, você mata o espírito. Entendeu? É claro que sim. Claro que sim. A letra do magistério da Igreja quanto aos dogmas sempre foi suficiente. Entendeu? Não há nada que acrescentar. Você mata a letra, você deforma. Por exemplo, a extração do mistério fidei da fórmula da consagração do sangue. Isso deforma a orientação, o sentido global da missa. Entendeu? Não que a torne necessariamente inválida, não é isso. Já que nós temos o rito de São João Crisóstomo e o de São Basílio Copta, sem o mistério fidei na forma. Mas eles fizeram de tal maneira esse rearranjo linguístico, o que acabou de ser? Tornou-se um memorial, né? Ou seja, a missa não é sacrificial, ela é um memorial. Então, a mesma coisa com o tomismo. O Navarra, que é da Opus Dei, a Faculdade Navarra, tem coisas até importantes, por exemplo, o site Corpus Tomístico,
uma facilidade você ter na internet toda a obra de Santo Tomás em latim, enquanto, quando eu traduzi o Compêndio de Teologia, eu cotejando ela com a edição leonina, eu vi que há muitos erros no texto latino do Cosmo Tomístico. O que quer que seja, é um serviço. Eles também traduziram muitos livros de Santo Tomás ao espanhol, e também é um serviço. Mas as notas já não são um serviço, são um desserviço, entendeu? Ou seja, é como a Suma Teológica da Loyola. Ela é mais bem traduzida do que a Suma que publicou a Eclésia, tá certo? Aquela de Dom Lourenço, no site da Permanência. Essa é uma tradução quase ininteligível. Mas as notas da Loyola são antitomistas. Ou seja, no Tratado da Predestinação, o padre Josafá, o frei Josafá, dá uma bronca em Santo Tomás. Que piada é essa, né? Santo Tomás tem, claro, nem sempre dá letra, porque às vezes torna-se incompreensível para os dias atuais. Então, por exemplo, quando eu escrevi da Arte do Belo, o que hoje nós chamamos sentimento, emoção, alegria, tristeza, não sei o quê, Santo Tomás chamava paixão. Você diz paixão, ninguém vai entender esse negócio hoje, né? Você anota, diz que é o mesmo que passio, no latim, mas usa. Às vezes você tem que fugir um pouquinho da letra, mas um pouquinho. Não é uma subversão total da coisa. Na verdade, essa coisa de não seguir a letra de Santo Tomás é um disfarce para não segui-lo em espírito. É um disfarce. Perfeito, professor. Já engatando com o assunto, e já queria dizer de antemão que a quantidade de material que foi produzido aqui nessa gravação dá para fazer uns 2 TED Talks separadamente, se o senhor estiver de acordo. Por mim, eu faço isso para vocês façam o que quiserem. Sim, senhor. Só uma perguntinha. Eu queria primeiro saber qual suma que a gente deve comprar, que o senhor recomendaria, né, para um estudante de tomismo. Olha, eu prefiro ainda a da Loyola. Por quê? Por exemplo, quem é meu aluno na escola tomista? Eu vou ensinando os termos latinos, né? Principais, que não deveriam nem ser traduzidos. Simpliciter, secundum quid, ente, esse, essência em latim. Bom, são termos que não se devem traduzir. Ora, se o aluno, aliás, o William Bottazini, por alguma orientação minha, fez um belo curso chamado Latim Tomista. Né? Então, e o tomista, o jovem tomista, né? Tiver conhecimento desses termos básicos, fundamentais, não traduzir ente por ser, isso é um erro, é um equívoco tremendo, não traduzir ser por existência, é outro equívoco. Se ele sabe esses principais, eu dei uma lista grande para o Bottazini, para ele ensinar nesse curso, né? Termos que como devem ser traduzidos ou como não devem ser traduzidos, ou seja, não se devem traduzir. Se ele souber isso, o melhor é a Loyola, porque tem o latim ao lado, certo? Em qualquer ele sabendo essa relaçãozinha, termos, ele vai ver existência em português. Opa, o professor disse que existência muitas vezes é uma má tradução para ser, que é esse em latim. S-S-E. Aí ele vai no latim do lado e vai ver que está S. Então diz, aqui devemos entender ser. Se no latim ao lado está existência, é existência mesmo, eles acertaram, entendeu? O da Eclésia, além de ser uma tradução ininteligível, num português arcaico, terrível, o tradutor era muito bem intencionado, era um homem sério, né? Mas errou na mão ali e não traz o latim ao lado. Então, eu ainda recomendo a da Loyola. A da Loyola. Eu só me reservo o direito de recomendar 2 traduções minhas de Santo Tomás, que foram as que eu fiz. Eu fiz 3. Uma de Malo,
da primeira quarta parte de De Malo, que eu renego. Eu renego essa tradução, foi uma má tradução. Eu estava muito permido por necessidades financeiras, fiz mal. É uma autocrítica que eu faço. As outras duas que eu fiz são entre razoáveis e boas. O do Compêndio de Teologia é boa. Tá? E o da Questão Disputada sobre as Criaturas Espirituais, que saiu pela Realizações, é ótima. Minha melhor tradução. Então, essas duas eu recomendo. Para que não. Não, e tem uma que é ótima também, a terceira que é ótima, que é o Reino, o De Reino, né? Uhum. Príncipes, que eu fiz para resistência cultural e armada. Então, essas eu recomendo, tá? Não recomendo a minha De Malo. Mas quanto a Suma Teológica, a da Loyola. Quanto, porém, a Suma contra os Gentios, por incrível que pareça, eu acho melhor a do Dom. Como é que é o nome dele? Dom Odilon Moura, o beneditino, um tomista modernista, mas era um tomista. Ele tem uma tradução antiga, saída pelaquela universidade lá de Porto Alegre, católica, eu não me esqueci o nome. Antiga, uma edição enorme, mãe. Ela é melhor a tradução da Loyola. Eu tenho aqui, aliás, a tradução da Loyola. São 4 volumes, uma encadernação maravilhosa. É melhor. Mas a gente faz o possível. O ideal é que, com o tempo, o tomista aprenda latim. Claro, se você entrar nesses sites conservadores, latim de Trivium, não sei o quê, você vai ver um latim. Aliás, alguns tradicionalistas incorrem nesse erro. É preciso aprender a falar latim, né? É preciso aprender a ler Virgílio, Cícero, não é preciso nada disso. Eu traduzi Cícero, traduzi Sêneca, porque eu sou da geração em que se estudava latim de 12 a 18 anos. Estudei latim com um latinista de alto coturno, como Paulo Rona e etc. E tal. Então, eu já vim sabendo latim com capacidade de traduzir Cícero, Santo Agostinho, eu traduzi muito Santo Agostinho. Mas o latim de Santo Tomás é relativamente fácil. Então, para que a nossa vida é curta, a vida é difícil, cada vez temos de trabalhar mais para sobreviver, o que o jovem tomista deve fazer? Procurar aprender o latim instrumental para Santo Tomás, certo? Para conseguir, pelo menos, ler algumas frases assim ao lado da tradução portuguesa. Entendeu? E não cair na esparrela de mal tradutores. Isso leva um tempo, mas se você pensar que vai ter de estudar latim para conversar, dizer bom dia, como vai, você está tão bonita hoje, aí você está perdido, entendeu? Ou seja, não é para isso, nós devemos ser práticos. Aparentemente, nós estamos perto do fim dos tempos, entendeu? Ou seja, nós temos de nos dedicar a estudar Santo Tomás. Então, aprenda-se o latim instrumental tomista. É muitíssimo mais fácil que o clássico. Eu traduzi um livro de Cícero, chamado Finibus Bonorum et Malorum, ou seja, os fins dos limites do bem e do mal. Traduziram o do sumo bem e do sumo mal, errado. Fizeram esse título lá. Bem, rapaz, eram parágrafos de 2 páginas. Onde é que está o sujeito desse negócio? Está lá no fim, entendeu? É uma loucura. As frases de Santo Tomás são curtas, entendeu? Você dominando a coisa da declinação, você nem as precisa ter todas decoradas. Há esqueminhas na internet que mostram assim automaticamente, você põe a palavra lá, ela te dá em qual caso, tá? Entendeu? Há um excelente Wiktionary, é um inglês que dá um inglês que dá tudo em latim. Tem um francês sensacional,
sensacional que dá a tradução e tal. Enfim, o ideal é, pouco a pouco, sem nenhuma ambição de erudição, já que os tempos não são mole, vocês não tiveram a graça de estudar na juventude latim. Então, aprender pouco a pouco, mas sem nada disso. Primeiro, para tudo, aprende latim, depois eu vou ler São Tomás. Se for assim, meus filhos, entendeu? Vocês vão levar 8, 10 anos aprendendo sozinho latim, depois não sei o quê, ou seja, é preciso ser prático, Antes a saúde da nossa alma que a vaidade de nossa alma, de sabermos línguas e tal. É preciso saber, sim, em termos práticos. Eu acho esse curso do Bottazini, não sei se está no ar ainda, um curso, né? Ajudou a muita gente. Os alunos da escola tomista têm lá um desconto, alguns fazem. Não sei se está no ar ainda, mas a ideia é ótima, latim tomista. Você sabe o essencial, não vai falar, não vai ler Cícero, não vai ler Virgílio, não vai conseguir entender a Eneida, não vai conseguir nada disso, mas vai, pouco a pouco, evitando os erros dos tradutores de São Tomás. Já? Sim, senhor. Perfeito.